Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu já te adianto que esse vai ser um pouco diferente. Muitas pessoas chegam até mim pelo site ou pelo Instagram e não têm a menor ideia de quem eu sou ou qual a minha formação. Então eu resolvi gravar esse vídeo para me apresentar formalmente e para contar um pouco mais sobre o meu processo de aprendizagem de inglês e como que eu comecei a dar aula. Começando pelo começo, né? Eu sou a Nina, eu tenho 30 anos e eu dou aula há 12 anos. E como que eu aprendi inglês? Com 7 anos eu comecei a estudar num cursinho perto da minha casa, que não era nenhum curso super famoso na cidade, mas que foi um lugar onde eu tive aula com professores assim maravilhosos. E eu acho que um outro fator que ajudou muito nessa época é que os meus pais eram comissários de bordo e compravam muito brinquedo, jogo de tabuleiro, filme, livro pra gente fora, porque era muito mais barato que aqui. E sem querer, isso acabou incentivando a gente a praticar muito inglês no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, hoje eu vejo que isso fez toda a diferença. Nesse curso onde eu estudava, eles também ofereciam aulas de conversação. E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, a minha mãe me forçou a fazer essa aula, mesmo sendo a mais nova da turma. Eu tinha aula com adolescente, com adulto, com 11 anos, gente. Mas a minha mãe achava que eu não falava nada inglês porque eu tinha muita vergonha de falar em casa. Ela tentava e eu não respondia, eu me negava a falar inglês em casa. E aí ela me obrigou a não, então você não quer falar em casa? Então você vai falar no curso. E foi a melhor coisa que ela fez. E muito do meu curso de conversação e gramática hoje vem de insights que eu tive depois de passar por essa época. Porque eu estudava inglês de uma forma organizada, um curso regular, né, onde eu desenvolvia todas as habilidades. E eu também tinha aula de conversação, onde eu conseguia colocar tudo aquilo em prática. E eu acho que isso fez muita diferença no meu processo de aprendizagem e por isso que eu me formei falando inglês tão bem. E como que eu comecei a dar aula? Bom, minha primeira experiência foi com uns 13, 14 anos, quando eu dei aula para a mentoria da escola onde eu estudava. Então, nessa época, eu dei aula para alunos que estavam de recuperação em inglês. Alguns anos depois, no Cefet, onde eu fiz ensino médio, eu resolvi, no início do meu terceiro ano, trancar o técnico que eu fazia e eu decidi que eu precisava trabalhar. Eu já tinha tido alguma experiência dando aula de inglês, mas conversando com uma amiga que estudava no Brazos na época, ela comentou comigo que a professora dela de inglês não era formada em letras ainda. E aí acendeu uma luzinha do tipo, eu não preciso ser formada em letras para tentar. E aí eu resolvi aplicar e foi o que eu fiz. Passei. Então, com 17 anos, eu fiz o processo seletivo do Brazos, passei na entrevista e fui fazer o treinamento mais intenso de toda a minha vida. Eram horas de treinamento todos os dias, durante um mês, aprendendo tudo sobre a metodologia Oriolingual, que na época era uma grande novidade para mim, mas que hoje é um dos pilares centrais da minha metodologia. Nessa época eu estava terminando o terceiro ano e logo no ano seguinte eu comecei a fazer letras, português e inglês na UF, que fica em Niterói, na minha cidade, só que eu queria aplicar para cursos maiores. O meu problema era, eu tinha recém feito 18 anos, tinha acabado de entrar para letras e tinha pouca experiência em sala de aula ainda. Então a alternativa que eu encontrei foi, bom, eu vou fazer o máximo de exames internacionais que eu puder para colocar no meu currículo e provar que eu sei inglês. E foi o que eu fiz. Nessa época eu fiz o TOEFL, o TOEIC, os exames de proficiência de Michigan, de Cambridge, o IELTS, tudo que você puder imaginar. Para os exames de Cambridge, eu me matriculei no curso preparatório da cultura inglesa. E o meu professor desse curso, na época, soube que eu dava aula de inglês e veio conversar comigo sobre a possibilidade, se eu já tinha pensado em dar aula na cultura. O que eu não tinha nem cogitado, porque no Rio a cultura inglesa é o maior curso de todos, então nem nos meus sonhos eu tinha pensado em aplicar para eles. Mas ali acendeu uma velhinha de esperança e eu resolvi criar coragem, não sei da onde, apliquei para fazer o processo seletivo deles e passei. Nessa mesma época, uma colega minha do Brazos tinha começado a dar aula no Red Balloon, que é um curso de muito peso aqui em São Paulo e que tinha acabado de ir para o Rio. E aí eu resolvi fazer o processo seletivo deles e passei. E aí eu comecei a dar aula na Cultura e no Red Balloon. Nessa época foi quando eu comecei a trabalhar diretamente com cursos preparatórios para os exames internacionais. Então eu dei aula para o CAT e para o PET, que são exames mais básicos, para o FCE e para o CAE, que são exames mais avançados, para o TOEFL e, obviamente, para o IELTS. Em 2014 eu fiz uma pausa na minha vida aqui no Brasil e fui passar um tempo na Austrália. Lá eu estudei inglês, fiz cursos proficientes, trabalhei e fui oficialmente mordida pelo bichinho da imigração.
Foi uma experiência incrível e desde essa época eu sempre soube que eu ia morar fora de novo. Voltei para o Brasil, voltei a dar aula no Red Balloon e na Cultura, me formei na faculdade e em 2017 eu resolvi morar fora de novo, só que dessa vez na Espanha. E foi aí que começou a minha jornada solo. Eu pedi demissão dos lugares onde eu trabalhava e comecei a dar aula só online. Essa talvez tenha sido a transição mais difícil, porque apesar de lá no fundo eu saber que tinha grande chance de dar certo, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança de tocar o meu próprio negócio, sabe? Pela primeira vez na vida eu não tinha carteira assinada e eu comecei com muito poucos alunos. Eu comecei transferindo os meus alunos particulares na época, que eu dava aula presencial na casa deles, eu transferi eles para o online. E aí eu descobri que eu precisava de alguma maneira mostrar para as pessoas que eu era professora de inglês e que agora eu estava dando aula online. E foi no Instagram que eu consegui juntar o melhor dos dois mundos, que foi mostrar o meu trabalho e conhecer gente de tudo que é canto, ajudar gente de tudo que é canto a estudar inglês. Nessa época, eu tinha vários alunos se preparando para diferentes exames internacionais, só que os meus alunos que estavam fazendo a prova do IELTS passaram muito bem e me indicaram em grupos de WhatsApp de brasileiros que queriam imigrar para o Canadá. E foi aí que a demanda por curso preparatório para o IELTS explodiu e pouco a pouco eu fui focando mais nesse exame do que nos outros. Hoje eu trabalho exclusivamente com os meus cursos online, que são os cursos de General English, de conversação e gramática e os cursos preparatórios para o IELTS, tanto o curso completo quanto o curso somente focado no speaking. Se você quiser saber um pouco mais sobre eles, é só entrar em contato. E eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.